Parte 2. Um dia extraordinário. Capítulo 1. Hoje de manhã, Universidade de Ternes. Eli Ever estava sentado nos fundos do seminário de História, traçando o veio de madeira da carteira enquanto esperava o fim da aula. Ela era lecionada no auditório da Universidade de Ternes, uma faculdade particular de elite a cerca de meia hora da cidade de Merritt. 3 fileiras à frente dele, 2 carteiras para a esquerda, havia uma garota de cabelo azul chamada Beth. O cabelo azul não era nada fora do comum, mas Eli, por acaso, ficou sabendo que Beth só começou a atingi-lo daquela cor depois dele ter ficado todo branco. Esse branco era produto de um trauma, que quase a havia matado. Na verdade, tecnicamente chegara a matá-la, por 4 minutos e meio. No entanto, ali estava Beth, viva e fazendo anotações sobre a Guerra Revolucionária Americana, ou a Guerra Hispano-Americana, ou a Segunda Guerra Mundial. Ele nem sabia direito qual era o nome do curso, muito menos qual conflito o professor ensinava no momento, enquanto as mechas azuis caíam ao redor de seu rosto e continuavam por cima do caderno dela. Eli não suportava história. Supôs que não devia ter mudado muito nos 10 anos desde que fizera o curso. Só mais um dos inúmeros pré-requisitos da Universidade de Lockland, que pretendia transformar todo estudante num perfeito apanhado de conhecimento. Ele ficou olhando para o teto, depois para os espaços entre as anotações na letra do professor, metade cursiva, metade bastão. Depois de volta para o cabelo azul e, por fim, para o relógio. A aula estava quase acabando. Seu coração acelerou quando ele tirou o dossiê fino da bolsa, aquele que Serena havia compilado para ele. O dossiê explicava em detalhes minuciosos a história da garota de cabelo azul. Seu acidente, trágico, de verdade, a única sobrevivente de uma batida horrível e subsequente recuperação. Ele passou os dedos pela foto de Beth, perguntando-se de onde teria vindo. Ele gostava mesmo daquele cabelo. O relógio continuava tic-taqueando, e Eli enfiou o dossiê de volta na bolsa e colocou um par de óculos de armação grossa. Eram de vidro sem grau, mas ele havia notado a moda no campus da Universidade de Ternes e a seguira. Aparentar a idade certa nunca foi um problema, é claro, mas os estilos mudavam quase rápido demais para ele acompanhar. Beth podia escolher se destacar dos demais se quisesse, mas Eli fazia todo o possível para se misturar. O professor terminou a aula alguns abençoados minutos mais cedos e desejou um bom final de semana a todos. Cadeiras foram arrastadas no chão, bolsas foram erguidas. Eli se levantou e seguiu o cabelo azul para fora do auditório pelo corredor, levado por uma onda de estudantes. Quando chegaram à saída, ele segurou a porta aberta para ela. A garota agradeceu, enfiando uma mecha azul cobalto atrás da orelha, e se dirigiu para o campus. Ele foi atrás dela. Enquanto caminhava, por força do hábito, tocou no ponto do casaco onde sua arma costumava ficar. Mas o bolso estava vazio. Havia informações suficientes no dossiê para levá-lo a não confiar em nada suscetível a magnetismo. Por isso, tinha deixado a arma no porta-luvas. Teria que fazer aquilo à moda antiga. O que por ele, tudo bem. Era raro se deixar levar. Porém, não podia negar que havia algo de simples e satisfatório em usar apenas as mãos. Ternes era uma universidade pequena. Uma dessas construções particulares convidativas, compostas de prédios que não combinavam entre si e de uma abundância de caminhos cercados de árvores. Beth e ele estavam num dos caminhos mais longos que dividiam o campus, e havia vários estudantes por perto, para evitar que o comportamento de Eli fosse notado. Ele atravessara o campus a uma distância segura, aproveitando a manhã, sorveando o ar frio da primavera, a beleza do céu de fim de tarde e as primeiras folhas verdes. Uma folha se soltou de uma árvore e pousou no cabelo azul da garota, e Eli ficou admirando com a maneira como aquilo fazia as duas cores parecerem mais vivas enquanto calçava as luvas. Quando estavam quase no estacionamento, Eli começou a acelerar o passo.
reduzindo a distância entre os dois até ela estar ao alcance da sua mão. Ei! Chamou atrás dela, fingindo estar sem fôlego. A garota diminuiu o passo e se virou para olhar para ele, mas continuou andando. Logo ele estava ao lado dela. Beth, não é? Isso. Você faz o curso de História do Phillips comigo. Só as 2 últimas aulas, mas ele tinha feito questão de chamar a atenção dela em ambas as ocasiões. Faço sim, respondeu Eli, lançando seu melhor sorriso de garoto universitário. Eu me chamo Nicholas. Eli sempre gostou desse nome. Nicholas, Frederick e Peter eram os nomes que ele costumava usar na maioria das vezes. Eram nomes importantes, nomes de governantes, conquistadores, reis. Ele e Beth atravessaram as fileiras de carros do estacionamento, o prédio da faculdade cada vez menor atrás deles. Posso pedir um favor a você? Perguntou Eli. O quê? Beth ajeitou uma mecha solta de cabelo atrás da orelha. Não sei onde eu estava com a cabeça durante a aula, mas não prestei atenção em qual era o trabalho de casa. Você anotou? É claro, respondeu ela no instante em que chegavam ao carro. Obrigado, disse Eli, mordendo o lábio. Acho que eu tinha coisas melhores para olhar do que o quadro. Ela deu uma risadinha tímida, enquanto colocava a mochila sobre o capô e abria o zíper, mexendo lá dentro. Qualquer coisa melhor que o quadro, disse ela tirando o caderno da mochila. Beth havia acabado de virar de frente para Eli com as anotações, quando a mão dele se fechou em torno da garganta dela e a prensou contra a lateral do carro. Ela arfou, e ele apertou mais. A garota largou o caderno e unhou o rosto dele, arrancando os óculos de armação preta e causando arranhões profundos em sua pele. Eli sentiu o sangue descendo pelas suas bochechas, mas não se importou em limpar. O carro, atrás da garota, começou a balançar, o metal tentando se dobrar, mas Beth era muito inexperiente e o carro era pesado demais. E ela estava ficando sem ar e sem vontade de lutar. Houve um tempo em que ele conversava com os Yos, tentava fazer com que entendessem a lógica, a necessidade das suas ações, tentavam convencê-los, antes de morrer, que já estavam mortos, já eram pó, preservados por algo sombrio, porém frágil. Só que eles não o ouviam, e no fim das contas, suas ações expressavam o que as palavras não conseguiam. Fizeram uma exceção para a irmã caçula de Serena, e olha só o que tinha acontecido. Não, aquilo era puro desperdício. Sendo assim, ele prendeu a garota de encontro ao carro e esperou pacientemente até que a luta ficasse mais lenta, fraquejasse e cessasse. Ele ficou imóvel e saboreou o momento de tranquilidade que se seguiu. Ele sempre o experimentava naquele exato instante, quando a luz... Ele até diria vida, mas não seria correto. Aquilo não era vida, mas apenas algo que se passava por vida. Deixava os olhos deles. Um momento de paz, quando um pouco de equilíbrio era devolvido ao mundo. O artificial tornado natural. E então, o momento passou, e ele retirou os dedos enluvados da garganta da garota, e viu o corpo escorregar pelo metal retorcido da porta do carro até o chão de concreto, o cabelo azul caindo sobre seu rosto. Ele fez o sinal da cruz, enquanto os feios arranhões vermelhos nas suas bochechas se uniam e saravam, deixando uma pele limpa e lisa sob o sangue seco. Ele se ajoelhou para recuperar os óculos com lente falsa, que caíram ao lado do corpo. O celular tocou assim que ele os endireitou no nariz, e ele fisgou o telefone do casaco. Disse que herói? Atendeu com uma voz charmosa. Como posso ajudar? Eli havia esperado a risada lenta de Serena. A parte do herói era uma piada interna, mas a voz do outro lado era séria e, sem dúvida, masculina. Sr. Ever? Perguntou o homem. Quem é? Aqui é o policial Dane, do Departamento de Polícia de Merritt. Nós recebemos uma ligação sobre um assalto em andamento, no banco Tiddingswell, na esquina da quinta com a Herbor. Eli franziu o senho. Eu tenho meu próprio trabalho, policial. Não me diga que a polícia quer que eu faça o trabalho dela também. E como você conseguiu o meu número? Não foi assim que a gente combinou de se comunicar.
A garota. Ela me passou o número. Algo explodiu ao fundo, enchendo a linha de estática. É melhor que seja urgente. E é, disse o policial Dane. O ladrão é um EO. Ele coçou a testa. Vocês não conhecem ações táticas especiais? Sem dúvida, ensinam essas coisas em algum lugar. Não é como se eu pudesse entrar lá e... O problema não é que ele seja um EO, Sr. Ever. Então, disse ele entre os dentes, qual é? Ele foi identificado como Barry Lynch. Você quer dizer, ele deveria estar morto. Uma longa pausa. Estou a caminho, avisou Eli. Mais alguma coisa? Ele está causando uma senhora confusão, gritando seu nome, mais especificamente. Devemos atirar nele? Ele fechou os olhos quando chegou ao próprio carro. Não, espera até eu chegar aí, e desligou. Ele abriu a porta e entrou no carro, apertando a descagem rápida. A voz de uma garota atendeu a ligação, mas ele a interrompeu. Temos um problema. Barry Lynch voltou. Estou assistindo no jornal. Pensei que você... Sim, eu matei ele, Serena. Ele estava bem morto. Então, como ele está assaltando um banco na quinta com a Herbor? Vociferou Eli acelerando. Como ele de repente não está mais morto? É uma boa pergunta. Quem é que poderia ter ressuscitado Lynch? Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes de Serena responder. Você me disse que ela estava morta. Eli agarrou o volante. Eu achei que sim. Ele tinha esperado que sim, de qualquer forma. Do mesmo jeito que matou Barry? Eu tinha um pouco mais de certeza sobre Barry do que sobre Sidney. Barry estava definitiva e inegavelmente morto. Você me disse que foi atrás dela, que terminou. A gente conversa sobre isso mais tarde, cortou ele. Agora eu tenho que matar Barry Lynch de novo. Serena deixou o telefone escorregar dos dedos. Caiu na cama com um baque suave enquanto se virava para a televisão do hotel, que ainda exibia a cobertura do assalto. Embora tudo se desenrolasse dentro do banco e as câmeras estivessem na rua, atrás de uma tarja grossa de fita amarela, a cena causava um grande alvoroço. Afinal de contas, o assalto ao Smith e Lauder, na semana anterior, aparecera em todos os jornais. O herói civil tinha saído ileso do tiroteio, o ladrão dentro de um saco. Por isso, não era de admirar que o público estivesse desconcertado ao ver o ladrão vivo, e bem o suficiente para roubar outro banco. Seu nome corria numa tarja grossa na parte inferior da tela, que anunciava: Barry Lynch está vivo. Barry Lynch está vivo. Barry Lynch está vivo. E isso significava que Sidney estava viva. Serena não tinha a menor dúvida de que a façanha perturbadora e estranha havia de alguma maneira sido obra da irmã. Serena tomou um gole do café escaldante e se retraiu de leve quando o líquido queimou sua garganta, mas não parou de beber. Ela se atinha ao fato de que não podia exercer poder sobre objetos inanimados. Eles não tinham cérebros ou sentimentos. Não podia forçar o café a não queimá-la, assim como não podia forçar as facas a não cortá-la. As pessoas que seguravam os objetos pertenciam a ela, mas não os objetos em si. Serena tomou outro gole, os olhos de volta à televisão, onde uma foto do Io, anteriormente morto, agora preenchia a metade direita da tela. Mas por que Sidney fez isso? Eli tinha jurado a Serena que a irmã dela estava morta. Ela o advertira para não mentir, e ele havia olhado nos seus olhos e dito que tinha acertado um tiro em Sidney. E isso não foi exatamente uma mentira, não é? Ela estava lá, parada, quando ele puxou o gatilho. Serena cerrou a mandíbula. Ele estava ficando melhor em resistir, em encontrar pequenas falhas em seu poder, redirecionamentos, omissões, subterfúgios, demoras. Não que ela não apreciasse o pequeno desafio. Ela apreciava. Mas pensar em Sidney viva e ferida na cidade a deixava sem fôlego. Não era para ter sido assim. Serena fechou os olhos, e o campo, o cadáver e o rosto assustado da irmã preencheram sua visão. Sidney se forçou ao máximo para parecer corajosa naquele dia, mas não conseguiu esconder o medo.
não de Serena, que conhecia cada traço do rosto da irmã, que se sentara na cama de Sidney inúmeras noites, acariciando com o polegar cada um daqueles traços no escuro. Serena jamais deveria ter se virado e gritado o nome da irmã. Fora um reflexo, um eco da vida passada. Ela teve que lembrar diversas vezes a si mesma que a garota no campo não era sua irmã, não de verdade. Serena sabia que a garota que se parecia com Sidney não era Sidney, da mesma forma que ela sabia que ela própria não era Serena. Entretanto, isso não pareceu importar no instante anterior a ele puxar o gatilho. Sidney pareceu tão pequena e assustada e tão viva que Serena esqueceu que não era ela. Abriu os olhos devagar, só para fixá-los na manchete que continuava sendo transmitida. Barry Lynch está vivo. Barry Lynch está vivo. Antes de desligar a TV. Era como Eli tinha dito. Ele chamava os ioos de sombras, moldadas na forma das pessoas que as produziam, mas cinzentas por dentro. Era assim que Serena se sentia, desde que havia acordado no hospital. Ela sentia que algo colorido, brilhante e vital estava faltando. Eli então disse que era a alma dela. Afirmou que ele era diferente. E Serena o deixou acreditar que sim, já que a única alternativa era dizer a ele que não, o que o faria acreditar de fato nisso. Mas e se ele tivesse razão? O pensamento de que tinha perdido a própria alma deixava Serena triste, de um modo distante. E pensar na pobre e pequenina Sidney, toda vazia por dentro, a levou a sentir uma dor profunda e fez com que fosse mais fácil acreditar em Eli quando ele disse que era misericordioso devolver os ioos à terra. Fora mais difícil quando Sidney estava parada à porta dela, corada por causa do frio e com os olhos azuis reluzentes, como se ainda houvesse luz neles. Serena havia fraquejado, tropeçado nas outras possibilidades que sussurravam em sua mente, enquanto caminhavam pelo campo. O pecado de Sidney, ele afirmara, era duplo. Ela não apenas era um iô, artificial e errada, como também possuía o poder de corromper os outros, de envenená-los ao encher seus corpos com algo que se assemelhava à vida, mas não era. Talvez tivesse sido isso que Serena vira nos olhos de Sidney, uma luz falsa, que ela havia confundido com a da sua irmã, com a alma dela. Talvez. Seja lá o que havia levado Serena a hesitar, o fato é que ela hesitara, e agora sua irmã, a sombra na forma dela, tinha sobrevivido e parecia estar aqui, na cidade. Serena colocou o casaco e saiu em busca dela.